Oi, oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra você tudo o que você precisa saber antes de ir pela primeira vez assistir o ATP 1000 de Roma. Então, se você é apaixonado por tênis, assim como eu e meu marido, vem comigo nesse vídeo que você vai anotar muitas dicas especiais para aproveitar ao máximo esse torneio maravilhoso. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é sobre a aquisição dos ingressos. Eu e meu marido, a gente adquiriu diretamente no site oficial do ATP 1000 de Roma, vou deixar aqui embaixo no link para vocês. E ele é um pouco chatinho de você conseguir cadastrar e fazer todo o processo, e você tem que ficar bem ligado para não perder o time ali da compra, né? Então a gente comprou as nossas passagens para Roma, para a Itália, e aí a gente já foi direto comprar os ingressos do tênis. Então isso foi mais ou menos uns 3 meses antes que já estava com os ingressos abertos. E aí você entra lá no site oficial e aí começa aquela palhaçada, né? Que dia comprar, que grupo ver de dia, ver de noite, o turno da noite, do dia, porque você não vai comprar um ingresso único para assistir o dia inteiro. E também, quando você compra o ingresso, você seleciona a quadra principal que você quer assistir, ou se você quer só comprar o ingresso para acessar o complexo. Então, se você for bem no início do torneio, nos primeiros dias, até faz sentido você comprar para pelo menos acessar ali o... Oh, Jesus! Então, se você for comprar... Se você for assistir o torneio bem no início, faz sentido você comprar o ingresso para acessar ali o complexo. Mas se você for um pouco mais para frente, porque o torneio são 2 semanas, então se você já for para a segunda semana do torneio, não faz muito sentido. Por quê? Porque o acesso ao complexo você vai conseguir ver poucos jogos, então vai ter poucos treinos, não vai ter muitos jogos acontecendo nas quadras que não são as principais, então fica um pouco mais... não vale muito a pena não. Então, no nosso caso, né, a gente teve alguns acertos e alguns erros. Então, eu quero contar tudo para vocês não terem esses mesmos erros aí na hora de comprar o ingresso de vocês. A primeira coisa é que quando você vai lá procurar no dia, vai aparecer a Central Arena e a Grandstand Arena e também vai ter a Pietrangelo, né? Então, se você já assistiu o ATP 1000 de Roma e viu aquela quadra que é cheio de estátuas, né, bem bonitas, parece um museu a céu aberto, e já teve esse sonho de assistir um jogo na Pietrangeli, já vou logo dizendo, não deixe para ir nos últimos dias de torneio. Por quê? Porque essa é uma quadra que ela não é uma das principais, ela é a 4ª quadra, né? Então a gente tem 3 principais antes dela. E aí, para acontecer jogos nela, vão ser mais ali na primeira rodada. Então a gente foi na fase 32 e só teve jogo de dupla lá. A gente acabou pegando um jogo da Coco Gauff e da Eala, que estavam jogando de dupla, contra a Paolini, se eu não me engano. Não, eram 2 italianas, mas não era a dupla da Paolini. E aí foi legal, a gente conseguiu assistir a dupla, mas não é a mesma emoção, né? Se você gosta, é muito legal, mas não é a mesma emoção de ver um jogo individual. E o bom dessa quadra é que você chega muito pertinho. Vou deixar as fotos aqui também, para você ver que a gente estava ali colado, vendo a Coco Gauff e a Eala. Então foi uma experiência muito legal, mas foi o último dia de jogo ali na Pietrangeli. Depois desse dia já não teve mais nenhum jogo. Então se você tem esse sonho, esse desejo, compre ingresso para assistir um pouco antes. Isso também vai muito a ver com desejos de assistir alguns determinados jogadores, né? Então a gente está aqui em 2025, onde o Fonseca está muito em alta, né? E a gente quer muito assistir ele. A gente foi agora para o Rio Open, não conseguimos assistir porque ele foi eliminado antes do nosso ingresso. E aconteceu a mesma coisa no ATP 1000 de Roma. Então o Fonsequinha tá fugindo da gente, mas a gente segue seguindo ele, né? Então se você quer muito assistir um competidor específico, compre também os primeiros ingressos ali do torneio para você não correr o risco de ele já ter sido eliminado antes de você chegar no torneio. E aí nessa hora de escolher a quadra principal, o que você precisa saber também? Então tem alguns detalhes, né? Tem a Grandstand e tem a Central
Arena, né? São 2 quadras maiores que vão acontecer os melhores jogos. A Central é a principal. E aí, eu e meu marido, a gente pensa assim, vamos escolher um jogo numa Central e outro na Grandstand, porque a gente já viu que alguns torneios, né, acabam distribuindo os jogadores e a gente não pegou jogos ruins na Grandstand. Pelo contrário, a gente assistiu Medvedev, Musetti, Zverev, Fils, então a gente viu jogos bem legais. Mas, ao mesmo tempo que estavam acontecendo esses jogos bem legais na Grandstand, lá na Central Arena, eles fizeram uma sacanagem bem grande, na nossa opinião, que foi colocar todos os melhores jogos de dia na quadra central. Então, na nossa cabeça, sempre tinha aquela questão assim, um jogo muito bom vai ser de noite. Então, a gente acabou comprando na Central Arena um ingresso para de noite, colocando a nossa fé real que ia ser jogaço, né? E aí acontece que a organização, ela resolveu colocar o jogo do Sinner contra, eu nem lembro exatamente quem era, mas era Sinner e alguém, e Alcaraz e alguém, os dois de dia na Central Arena, no mesmo dia que a gente comprou a Grandstand Arena de dia, porque a gente comprou de dia na Grandstand para comprar de noite na Central, pensando que a gente ia ver ali um Alcaraz, um Sinner. Então assim, a gente deu uma leve, né? Ficamos levemente frustrados, mas acontece muito isso no tênis, né? Porque você não tem a programação, né? Quando você vai comprar o seu ingresso, você não sabe quem que vai jogar na quadra. Mas o que a gente aprendeu foi que realmente a quadra central vale mais a pena você investir. Se você quer ter certeza de ter jogos assim melhores, vai na central que é mais garantido. Outra coisa que a gente aprendeu também, que eu até então tinha um pouco de dúvida, era sobre relacionado ao ingresso da noite. Então, na minha cabeça, o turno noturno, né, ele ia ser melhor. Tipo, é o melhor jogo, é de noite. Quem mora na cidade tá livre de noite, então pode assistir. Então, a gente pensou, nunca na nossa cabeça, a gente pensou que o Sinner jogaria de dia. Por quê? Porque ele é italiano, o torneio era em Roma, e a gente esperava que muita gente da Itália, de Roma, fosse assistir ele. Ou seja, pessoas que talvez estivessem trabalhando, né? Então, certo, ele vai ser no turno da noite. E não foi isso que aconteceu. Então, o ingresso que a gente comprou de noite, além de a gente ter assistido somente um jogo, que foi a Svitolina contra uma americana, esse ingresso ele ainda sofreu uma quebra, porque nesse dia choveu. Então choveu 2 horas, chegou a chover pedra, vou mostrar aqui no vídeo também. E aí demorou para o torneio voltar. E aí quando isso acontece, eles acabam jogando um jogo da noite para o outro dia, né? Então eram para ser 2 jogos noturnos. A gente ia ver Casper Ruud contra um outro cara também. E esse jogo do Casper Ruud foi parar na tarde, no início da tarde do outro dia. Então a gente aproveitou bastante também Roma para passear de dia. Então a gente marcou Coliseu, Vaticano, tudo bem cedo de manhã, para depois de tarde poder ir assistir o torneio de tênis. Mas nesse dia, exatamente neste dia que foi passado, né, o jogo do Casper Ruud, a gente já tinha comprado outro passeio e era muito distante, então, o torneio do passeio que a gente já tá, e aí a gente acabou perdendo. Então foi o ingresso mais caro, o ingresso da noite, e na minha opinião não valeu a pena, porque a gente assistiu somente um jogo e... Enfim, se eu pudesse dar uma dica, é investir nos jogos diurnos, né? E claro, se você puder, tiver interesse de comprar o da noite também vale a pena, mas de dia tem muito mais jogos, a gente teve em torno de 3 jogos no turno do dia, e mesmo que chova durante o dia, esses jogos eles vão invadir o horário da noite, então você não perde a sua programação e não corre o risco de ser jogado para outro dia, a não ser que realmente chova demais e o torneio pare e não retorne mais naquele dia. Então, essas são algumas dicas de ingressos. Outra dica também é que você pode comprar o ingresso que você engloba o pacote inteiro. Então, você vai ter lugar tanto na Grandstand quanto na Central. Então, é o mesmo lugar que você vai ter nas 2 quadras, certo? E aí você pode escolher, quero assistir na Grandstand ou na Central. É claro que tudo isso vai tendo um plus ali no valor, né? Então, para a gente assistir 2 turnos de dia e um turno noturno, a gente gastou mais ou menos R$2.000
nesses 3 ingressos por pessoa. Então, eu e meu marido, a gente gastou R$ 4.000 em ingressos ali no ATP 1000 de Roma. E aí, no dia que a gente viu que o Sinner ia estar no outro dia jogando, se eu não me engano, era as quartas de final, ou era semi, enfim, era algum jogo assim contra o Casper Ruud. A gente quis ver ali na hora para comprar o ingresso, e aí tinha ingressos somente no valor que daria R$ 4.000 para nós dois para ver um único jogo. Então, sempre que você quiser realmente ir a um torneio e entrar de cabeça, assistir os jogos, não correr o risco de não ver alguém que você queira ver, sempre compre antes, porque em cima da hora fica muito mais caro, além de ficar somente os lugares muito ruins de se ver. Então, tipo, não vale a pena. E aí, graças a Deus, a gente não comprou esse ingresso, porque a gente ia gastar R$ 4.000 e esse jogo ele não durou nem 1h30, porque o Sinner simplesmente meteu 6-0, 6-1, Casper Ruud, e foi tipo uma lavada extremamente rápida. Então é esse outro risco que você também corre ao comprar um ingresso de tênis, né? Mas se você se antecipa, compra com antecedência, lá no site, né, em um lugar legal, até tudo bem, você vai pagar um preço justo, mas em cima da hora, além de você correr o risco de não ter ingresso, também você vai pagar mais caro. Além disso, também teve a opção, no dia que o Sinner foi jogar na Central de dia, tinha a opção de você dar um upgrade no seu ingresso. Então, o que era isso? Que nem nós, a gente tinha o ingresso do Grandstand Arena, então que é a segunda quadra central. E a gente podia dar esse upgrade de comprar mais assentos para Central, né? Só que, tipo, esgota extremamente rápido. A gente chegou na fila, não deu nem 5, 10 minutos, já estavam falando, não tem mais, porque já são dias que tem bastante procura, né? Então vai ter ali um ingresso ou outro sobrando que você vai poder dar esse upgrade, mas não são tantas opções. Então pensa bem antes para você não sair frustrado do torneio. Outra coisa legal é que também a organização, sempre no dia anterior, posta a organização da agenda de treinos no outro dia dos atletas. Então, exemplo, se você comprou o ingresso para de dia, para assistir a quadra central, enfim, você pode entrar mais cedo e já começar a ver esses treinos ou assistir um pouco dos treinos, ir para a quadra central. Tem também a opção, se você comprou para de noite, você também pode entrar um pouco mais cedo para conseguir acessar as quadras de treino. Então, você tem bastante atração para ir vendo. Além disso, tem bastante estandes de lojas, de marcas, enfim, que tem bastante jogos, bastante brincadeiras, que você vai ganhando brindes, roupas, comidas. Então, tem bastante atração legal para você ver ali dentro do complexo. Então, vale a pena você chegar com antecedência, com tempo, com calma, e não somente para ver o jogo, porque o complexo também é uma atração à parte. Em relação à comida, eu vou dizer que é boa, porque você vai estar na Itália, né? Então qualquer comida é boa, mas claro, vai ser mais caro dentro do torneio. Então ali dentro, o principal lugar que a gente comeu foi no Italy, que é aquela rede que vende comidas italianas. E eles têm um lugar que é mais para lanches rápidos, então você vai ter a pizza romana, que é a pizza Itália, que é aquela que são em fatias, você vai ter sanduíche de focaccias, vai ter mais coisas assim, lanches rápidos para você pegar e levar para comer lá assistindo o seu jogo, ou então você vai ter uma área mais coberta, mais organizada, com mesas onde você vai ter esse mesmo Italy vendendo comidas, então vai ter massas, vai ter batata frita, vai ter alguns pratos de salada, carnes, enfim. Esses pratos e esses lanches, eles ficam na média de 10 euros a 20 euros. É mais ou menos esse o valor de cada um desses lanches. A comida até é bem ok. Agora, o que é um pouco mais caro é a bebida. Então, o chopp você vai pagar em torno de 7 euros, o chopp. E a água, se eu não me engano, era 5, 4 euros, algo assim, 3, não sei. Mas não era, assim, algo muito baratex. Então, uma dica importante é sempre ir com uma mochilinha carregada aí de lanchinhos, levar uma aguinha, levar um chocolate, coisas básicas, assim, que você pode ir comendo ao longo do jogo e sobrevivendo sem ter que ficar gastando muito com os lanches ali do complexo. Caso você não tenha problema, você não queira economizar, tudo bem, vai ter tudo que você precisa lá dentro. Outra coisa que eu achei que não é muito legal, no geral, assim, né, não só ali na Itália, mas no geral,
Mas especialmente, né, falando da ATP 1000 de Roma, é o banheiro. Então o banheiro eu achei bem mais ou menos. Não tem muito tipo papel higiênico é uma coisa assim que raramente tinha quando eu ia. Muitos banheiros misturados, homem e mulher, então mesmo que saia o homem, tu já entra. Então eu achei meio bagunçado, meio sujo, meio desorganizado. As filas são bem grandes. E eu não sei se era porque eu estava acostumada com o ATP do Rio, né, o Rio Open, que lá o banheiro funciona muito bem. O banheiro é enorme, limpo, maravilhoso. Não é banheiro químico, né? Então é um banheiro bem organizado. Se é químico, mas assim, é uma outra estrutura. Então essa parte do banheiro eu achei que peca um pouco no ATP 1000 de Roma. Em relação à localização do complexo ali do Fórum Itálico, né, que é onde acontece o torneio. Então a gente ficou na região da Piazza del Popolo, que é uma praça, a Praça do Papa, né? E essa praça, ela dá em torno de 35 minutos, 40 minutos caminhando até o Fórum Itálico. Ou então, você tem também um funicular, que eu vou deixar o videozinho aqui que a gente pegou no mesmo dia que estava tendo a final do estadual. Não é do estadual. Ai, meu Deus, eu sou péssima com futebol. Mas era a final de alguma coisa que era Milan e Bolonha. E aí tava esse povo todo indo tudo pro mesmo lugar, porque o estádio fica exatamente do lado ali das quadras de tênis. Então tem esse funicularzinho, esse trenzinho que você paga também, uns 50 euros, e ele te leva um pouco mais perto. Daí de lá fica em torno de uns 10 minutinhos de caminhada, fica mais pertinho. Então a gente gostou bastante dessa localização, perto da Piazza del Popolo. Lá também eles montaram uma quadra de tênis, então no início do torneio tinha sempre algum tenista convidado que estava participando do torneio para bater uma bola, para fazer uma atividade. Então foi uma praça bem movimentada pelo tênis. E também é uma região que, se você quiser ir para o Coliseu ou para o Vaticano, a gente levava em torno de 30 minutos a pé também. Então, para nós foi super perfeito, porque a gente conseguiu ir para Vaticano, Coliseu e Fórum Itálico, tudo com 30 minutos de caminhada. Então, foi a localização perfeita. Outra coisa que eu quero contar para vocês é sobre a escolha do local onde assistir o tênis, né? Então, eu sempre achei que assistir de lado fosse mais legal, porque você consegue ver, fica aquela coisa bem de TV, né? Que a cabecinha fica de um lado para o outro. Então é bem interessante assistir, eu gosto desse lugar, mas o local dos fundos, né? Que é o mesmo ângulo da TV, é o mais caro e normalmente é o mais concorrido, porque assim você consegue ver melhor e não precisa ficar virando o pescocinho, né? Durante o torneio. Então a gente comprou na quadra, na grandstand, a lateral, e na central, nos dois ingressos que a gente comprou o fundo. E a gente gostou bastante. Eu tinha muita dúvida se os ingressos que eram muito lá em cima, né, num andar mais alto, se você conseguia enxergar alguma coisa e se tinha alguma graça, né? Porque parece tudo tão longe e a bola é tão pequena e eu ficava, gente, não é possível que alguém tá vendo alguma coisa. Mas a gente pegou um ingresso mais pra cima em um desses três e deu super pra ver, foi uma experiência bem legal, bem agradável. E só de estar ali naquele ambiente, todo mundo torcendo, ainda mais em Roma, a gente assistiu, nesse dia a gente assistiu Sabalenka e Zeng. Então foi um jogo bem legal, dava pra ouvir bastante, eles colocam aqueles microfones dentro da quadra, então você consegue ouvir as jogadoras, reclamar, comemorar. Então foi uma experiência bem legal, independente do local que você pega, se é em cima, se é embaixo, você vai conseguir assistir. Os únicos que eu acho que não é tão legal no sentido de posição são esses diagonais aqui, né? Esses normalmente são os mais baratos e é porque é um pouquinho mais chato. Você não vai conseguir ver exatamente o ponto da bola na linha, enfim, ver o fora, né? Então, sempre preferi o lateral ou o fundo e evitar o diagonal. Outra coisa muito, muito, muito importante que você nunca pode esquecer de levar indo assistir um jogo de tênis é uma capa de chuva ou um casaco impermeável. Então você pode ver nessa foto que eu vou mostrar pra vocês que no caso o meu marido levou e eu não. E é óbvio que ele ficou sem e eu fiquei com, né? Porque eu peguei o casaco dele. Mas
A probabilidade de chover em torneio de tênis é muito grande, né? Céu aberto, depende do tempo, enfim. Então, naquele dia, no nosso primeiro dia em Roma, a previsão era bem baixinha de chuva, mas aconteceu e foi essa tempestade que durou em torno de 2 horas, com pedra, tudo, e já foi suficiente para fazer um estrago. Então, você molha a roupa, molha a meia, é uma desgraceira, né? Então, se você puder levar uma capa de chuva ou ir preparado com um casaco desses que são propícios para chuva, para neve, é a melhor coisa a se fazer. Eu sei que é um esporte bem glamouroso, que a gente quer ir chique, que nem eu, fui toda de branco, maravilhosa, mas a gente se ferra bastante. E aí, neste caso, desse dia, depois que choveu, esfriou muito, a gente ficou todo molhado, então é legal também levar uma segunda pecinha na mochila, né? Leva uma camiseta, uma meia, ou então já aproveita e faz que nem a gente. Já compra o kit ali de meia, de coisa para tênis e aproveita ali para já usar e resolver a sua vida. Então, nunca esqueça de levar a capinha de chuva ou até uma sombrinha ali pequenininha que não atrapalhe o pessoal que tá vendo atrás de você, né? Você cola bem ali na sua cabecinha e também já ajuda bastante. Então, gente, esses foram as principais coisas que você precisa saber antes de ir assistir o ATP 1000 de Roma. Eu acredito que eu não esqueci de nada, mas se você ficou com mais alguma dúvida ou curiosidade que você queira saber, já escreve aqui embaixo nos comentários e também já aproveita, curte, comenta, compartilha para eu trazer mais vídeos tanto de gastronomia, viagens e tênis aqui pro canal. Beijo e até o próximo torneio ou até a próxima receita!